A paz do Senhor Jesus. Vamos hoje fazer um resumo das aulas O Discípulo e a Fé, que é a aula 6, e O Discípulo e a Obediência, tá? Que é a aula 7, 6 e 7. Bom, vamos lá. Para começar falando sobre a fé, vamos meditar no texto de Romanos, capítulo 14, e o versículo 23, que diz o seguinte, que se tudo que você fizer não for por fé, fizer com dúvida, aquilo já se constitui pecado. Então, olha que interessante isso. Porque a fé, já que nós estamos aprendendo sobre a fé não é simplesmente uma crença. Não é porque uma pessoa tem consciência que Deus existe, que significa que aquela consciência que ela tem que Deus existe, aquilo não significa fé, tá bom? A fé, a palavra fé, vocês podem pesquisar isso com mais calma depois. A palavra fé, ela tem uma conotação, nos textos originais, uma conotação de fidelidade, não de lealdade. Lealdade é uma coisa, fidelidade é outra. Ela tem uma conotação de fidelidade. Então, por exemplo, suponhamos que meu filho está em cima de um muro, um lugar alto, e ele tenha medo de descer de lá. Eu chego para ele e falo assim, pode pular que eu te seguro. Pode pular daí que eu te seguro. Papai segura você. Ele mesmo com medo, ele mesmo conhecendo o risco, ele pula, porque ele confia naquilo que o pai prometeu, que é de segurá-lo quando ele cair. Então ele toma a iniciativa. Por isso que Tiago, na epístola, ele diz que a fé sem obras ela é morta. Porque a fé só no pensamento é uma simples crença. Crer que Deus existe, muitos creem, tá? Mas nem todos têm um relacionamento de fidelidade para com Deus. E a fé é isso, é você dar um passo sobre a ordem de Deus, sem saber se há chão para você pisar. Isso é fé. Por isso que o texto de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então imagina eu como pai, meu filho tá, sei lá, em cima de uma árvore, pai, não consigo descer, eu falo, pode pular, meu filho, que o papai segura. E meu filho não pular. Eu tenho que ser obrigado a chamar uma ambulância, bombeiro, melhor dizendo, né, chamar o bombeiro, para tirar meu filho, que meu filho subiu na árvore e agora não consegue descer e não confiou no papai. Quando o papai disse que pode pular que o papai segura, não confiou. Então o papai fica triste, fica chateado. Teve que chamar o bombeiro. No bombeiro eles confiaram. Ele confiou, melhor dizendo. No bombeiro ele confiou. No estranho, porque o estranho tem equipamentos, tal. Mas no papai ele não confiou. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, tá certo? A fé ela tem uma conotação de fidelidade. Então, como está a sua fé? Então, fica aí para sua meditação o capítulo 11 do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus. Leia todo o capítulo 11 e você vai ver que as pessoas, aquela galeria das pessoas que agiram com fé no Antigo Testamento, elas foram justificadas não simplesmente pelos seus atos, mas os seus atos atestaram a fé que eles tinham, certo? Quando Abraão foi compilado por Deus a sacrificar o seu filho, seu único filho, por que Abraão não questionou e foi sacrificá-lo? Porque o próprio texto diz que Abraão ele tinha esperança de que Deus pudesse ressuscitar ele. Ele falou, eu tenho uma promessa. Deus prometeu o meu filho. Deus não vai tirar meu filho assim. E se tirar, ele vai ressuscitar. Alguma coisa ele vai fazer. Alguma coisa Deus vai fazer. Então eu vou confiar. Então a fé é isso. E aí quando chegou na hora do vamos ver, quando Abraão pega o cutelo, que é uma faca feita de pedra, que ele ia cortar o menino, que ele ia sacrificar o menino, Deus o interrompe, diz que não precisa, e a fé de Abraão, ela é atestada pela sua iniciativa. Por isso, guarde isso, tá? Leia aí Romanos 14, 23 e leia com calma
o capítulo todo, capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. Você vê lá, cita até Raabe. Raabe era uma prostituta que alcançou a libertação, a salvação. Ela ia morrer em Jericó, mas alcançou a libertação porque confiou no propósito, na promessa dos espiões, dos espias enviados por Moisés. Quando os espiões mandaram ela colocar um tecido vermelho na janela para marcar aquela casa, para aquela casa não ser destruída, ela confiou, colocou o tecido vermelho, reuniu a família, eles foram resgatados e foram os únicos que foram salvos ali em Jericó. E era uma prostituta. Deus poderia chegar para ela e falar assim, não, isso daí não vamos salvar não, porque isso daí é uma meretriz. E a lei dizia que não podia ter meretriz no meio do povo de Deus. E só que a fé dela, a confiança no Deus de Israel, a confiança nos homens de Deus, fez ela triunfar. Isso é fé, tá? Não é simplesmente crença. Crença é só um pensamento. Fé é uma iniciativa, é uma prática de fidelidade, de confiança total em Deus. Tá bom? Leia a lição 6 com mais calma, que eu estou só fazendo um resumo. E medite nos textos que eu falei, tá bom? Por mais que você tenha uma prática que é considerada correta, mas se você faz com dúvida, isso já é pecado. Isso é o que está escrito em Romanos 14, 23. Nada que você faz com dúvida, a dúvida ela é justamente o grande opositor da fé. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Tá bom? Muito bem, agora a lição de número 7, que é o discípulo e a obediência. Eu vou ler aqui a introdução e vou ler a conclusão e vou comentar, tá bom? A obediência é o ato de submeter-se à vontade de alguém. Nesta lição, porém, você vai aprender que, em se tratando do crente, a obediência não é tão restrita como querem os conhecedores da filosofia. Ela está profundamente ligada à fé, através da qual somos introduzidos à presença de Deus. Na qual somos introduzidos à presença do Deus invisível, a quem voluntária e conscientemente nos submetemos. Por crermos na sua soberania sobre todas as coisas, nos dispomos a viver em obediência à sua palavra, à igreja e àqueles que ele estabeleceu para ministrar sobre o seu povo. Então, olha que interessante. Essa lição é a continuação sobre a lição sobre a fé. Se você crê em Deus e você confia no que Deus diz, você vai confiar também nos projetos que Deus elaborou. E um dos projetos que Deus elaborou foi a igreja. Concernente à igreja, Deus também colocou líderes. Então, quando você desobedece os seus líderes, você já está demonstrando um ato de falta de fé. Em que circunstâncias você não deve obedecer os seus líderes? Se os seus líderes lhe mandarem fazer algo que é pecaminoso, aí lógico, você não vai obedecer. Mas se os seus líderes eles estão responsáveis pela sua tutoria espiritual e você não segue os conselhos do líder, as indicações do líder, não retém para si a palavra, o ensino dado pelos seus líderes, você já está tendo uma atitude de falta de fé. E isso é caracterizado desobediência. Tá bom? Como que eu faço para saber se meu líder está mandando fazer algo que é certo ou errado? Através da palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, você vai ficar muito duvidosa acerca das coisas que o líder manda fazer. Ah, será que está certo? Será que está errado? Isso que ele pregou, será que está certo? Será que está errado? Corra para o texto bíblico. Olhe o texto bíblico. Veja se o texto bíblico confirma aquilo que ele está a dizer. Tá bom? Se o texto bíblico não confirma, você não tem obrigação nenhuma de obedecer. Porque os nossos líderes, apesar de ter a responsabilidade de nos ministrar a palavra de Deus, eles são
tão servos de Cristo quanto nós. Tá? Os nossos líderes não são nossos proprietários. Nós não pertencemos a eles. Nós pertencemos a Cristo. Por isso respeitamos o projeto de Cristo em levantar lideranças para nos designar os objetivos contidos no ensino da palavra de Deus. Quando você desobedece a sua igreja, desobedece seus líderes, desobedece seus pais, desobedece o patrão, desobedece as leis do país, você está automaticamente tendo uma atitude de falta de fé, uma atitude ímpia. É isso que a obediência nos faz refletir. Até que ponto devo ser obediente? Devo ser obediente todas as vezes que aquilo que eu faço não me gera dúvida e que aquilo que eu faço glorifica o nome do Senhor. Se entrou a dúvida, é pecado. Tá bom? Vamos ler a conclusão aqui. Tópico 5 do terceiro, ou melhor, parágrafo 5 do terceiro parágrafo, que são os efeitos da obediência. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses capítulo 2, versículos 12 ao 15. Uma pessoa obediente a Deus, ela transmite isso com as suas atitudes. Então, as suas atitudes na escola, as suas atitudes diante da sociedade, as suas atitudes na família vai mostrar o nível da fé que você tem. Agora, se formos pessoas desobedientes, pessoas rebeldes, pessoas que não procuram colaborar com a verdade, com a justiça, automaticamente não podemos dizer que temos fé em Deus. Somos, consequentemente, pessoas desobedientes. Tá certo? Qualquer pergunta ou qualquer comentário em cima daquilo que eu disse, vocês podem me chamar no privado e falar comigo, tá bom? Esse foi o resumo das 2 aulas. Semana que vem nós temos a live normal, das 9 às 10. Mas como hoje eu estou à noite, trabalhando à noite, não vai ter como a gente fazer a live e, consequentemente, não posso subir o vídeo no WhatsApp, porque o WhatsApp não aguenta. Então, eu coloquei no meu canal do YouTube e estou compartilhando com vocês, tá certo? Então, de lição de casa, fique, leia o capítulo 11 de Hebreus, medite nele e medite também em Romanos, capítulo 14, versículo 23. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.